do Oriente Médio, tudo que está acontecendo nesse conflito, mas no início do ano a gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente estava especulando muito sobre as ações do Trump sobre a Venezuela. Eu acho que foi 1 ou 2 semanas antes ali da operação militar dos Estados Unidos, né, que acabou capturando o Maduro, levando, né, para os Estados Unidos. A gente ficamos especulando, né, se fazia sentido ou não. Até o Favalli fez uma baita aula ali sobre Venezuela, um pouco ali das reservas de petróleo. O comandante também achou pouco provável uma operação por conta do país, mas acabou que, da forma que foi feita essa operação, me soou com uma estranheza muito grande, porque pareceu fácil demais, né? Um filme, E, além de tudo, reforçou uma questão, talvez, de propaganda americana, do poder bélico, militar de operação especial, de como os Estados Unidos, infalível, né? Com uma baita tecnologia, né? Eles usaram ali, vocês podem comentar melhor essas tecnologias, né? Para fazer uma operação tão rápida. Eu particularmente penso que talvez tenha boi na linha ali, né? Alguém que entregou ali e tudo mais. O que vocês... Quer começar, comandante, ali? O que você achou dessa... Falhamos, né, no julgamento de achar que haveria resistência, talvez, da Venezuela, né? Não, a gente não falhou. Quem falhou foi quem se vendeu, porra. A tecnologia do café futou. Você pagou a moça, ela te dá o que você quer. Pelo amor de Deus, né, gente? Você achou que foi fácil demais? Lógico que ali alguém comeu bola. O Larry Johnson, que foi analista da CIA. O Larry Johnson falou outro dia que teve gente que se vendeu ali, entregaram tudo para... Gente, olha só, vamos ser sinceros. Se a tecnologia americana fosse tão boa, o exército tão foda como o pessoal fala, por que eles estão há 40 dias no Irã, perderam 40 aeronaves até agora, que eles não saem do lugar? É verdade. Então por que na Venezuela a gente conseguiu? Porque não acharam ninguém para se vender no Irã. A verdade é essa. Você não acha ninguém para se vender, vai ficar nisso daí. País, entendeu? Lá, o que aconteceu? Provavelmente, ou alguém da guarda, ou alguém do staff... hoje, os Estados Unidos tiraram as sanções da Venezuela. Tá tudo muito fácil, cara. Estão facilitando tudo para o novo governo. Então, eu não posso acreditar que foi uma coisa forçada em virtude do tratamento que o novo governo venezuelano está recebendo. Essa é a visão que eu tenho, eu quero ouvir, mas eu quero ouvir a visão do Favalli. Agora, essas coisas que os caras falam de arma sônica, as histórias para boi dormir, pelo amor de Deus. Agora tem uma armas sônicas, né? Não, eu queria ver o seguinte. E a guarda era cubana, né? A guarda era cubana, mataram. Inclusive, a guarda foi a única que se portou como devia. Eu queria ver uma coisa, vocês lembram aí? Acho que todo mundo que deve lembrar que tinha aquela faca guince e a meia vivarina, né? Quem é melhor, né? Então agora a gente podia fazer um duelo. A arma sônica contra aquela arma que houve o batimento do coração do piloto. Coração, né? 40 quilômetros. Uma lorota, nossa, até para acreditar nisso aí tem que ser... É brabo, mas deixa o Favalli falar. Bom, quem sou eu diante do Marinazzo aqui, mas vamos lá. A gente tem que trabalhar sempre num campo de especulações, né? Porque as informações oficiais, elas são muito díspares e cada um faz um discurso de guerra. A gente tem que lembrar que propaganda de guerra sempre fez parte de uma estrutura de ambos os exércitos, né? Um que ataca e um que se defende. Mas é muito interessante a gente ter começado, Mário, falar de Venezuela, porque tudo isso se fecha. O ataque contra a capital, Caracas, o Palácio Presidencial Miraflores, que está longe de um ponto de invasão da Venezuela. A Venezuela, né, muito parecido a capital Caracas com a capital paulista. Você tem uma serra, o aeroporto e o porto ficam na Baixada, em Maiquetia. Então, uma invasão por terra, como dizem os americanos, boots on the ground, e a gente falou isso no nosso último encontro, seria muito improvável, porque já tem uma dificuldade geográfica. É o desembarque de tropas e subir a serra. Comandante, quem está em cima tem uma enorme vantagem de quem vem de baixo. Você está vendo o cara se aproximar, né? Primeiro. Agora, o palco de guerra já se montava o que a gente chama de strike groups, né? Precisões, ataques cirúrgicos com um alvo pré-estabelecido. O que nós fomos atropelados pelos fatos, e o que o Nelson Rodrigues chamava de o imponderável de Souza, o sobrenatural de Almeida, aquilo que você não vê é um ataque contra o Palácio Presidencial para a captura do presidente. Aí todo mundo põe um juízo de valor, dizendo, o Maduro merecia, ou ele é responsável por crimes, um narcoestado, tudo bem. Mas a gente tem um regulamento que rege a relação entre os países.
Você pode não concordar. É igual a lei do impedimento no futebol. Você pode não gostar, mas é a regra. Os Estados Unidos foram lá rasgar o regulamento de tratados que eles mesmos assinaram de respeito sobre a soberania dos países, fizeram o que parecia impensável, a captura do presidente para ele ser julgado nos Estados Unidos. Aí, vamos olhar o desdobramento, o regime não foi deposto. A vice, Delcy Rodrigues, que é chavista de coração, está nas instâncias do chavismo desde a década de 90, como Hugo Chávez, como o próprio Nicolás Maduro, continua no poder. Estamos falando ao vivo no dia 14 de abril de 2026. Coincidentemente, começamos aqui falando de Venezuela. Os senhores sabem o que aconteceu hoje, 14 de abril de 2026? O Estado venezuelano, representado, então, pelo ministro do Petróleo, que é o presidente da PDVSA, é a pessoa que tem esses dois cargos, a presidente, assinam um contrato com a Chevron, para que a Chevron volte a explorar petróleo nos Estados Unidos, como disse Donald Trump, abre aspas, parafraseando uma publicação dele, que é: o petróleo venezuelano vai voltar a jorrar nos Estados Unidos por meio das empresas americanas de petróleo. Dito e feito, assinatura... Na Venezuela, você diz. Hoje, exatamente. Né, o petróleo venezuelano vai voltar a jorrar para os Estados Unidos por meio das empresas americanas. O contrato foi assinado hoje e aí o que sobrou do chavismo continua lá dormindo em berço esplêndido. E as justificativas do Trump? Um narco-estado, a cocaína sai da Venezuela, invade os Estados Unidos... Puf, acabou, não tem mais. Acabou, ele era... Né? Acabou, não tem mais problema, não tem mais narcotraficantes. São limpinhos agora. E o que o comandante Farinas falou? As sanções baseadas nisso foram desfeitas, porque o fluxo de petróleo tem que voltar, inclusive com embarque e desembarque de navios, o que era um dos entraves previstos nas sanções. Nos embargos, né? Então a gente tem que olhar. Agora, claro, nós vamos afundar depois na situação do Irã, que é uma notícia muito mais pungente. A Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo. O Irã, a terceira maior reserva de petróleo do mundo. No meio do caminho, a segunda é a Arábia Saudita, que já tem contratos de cooperação com os Estados Unidos na casa do trilhão de dólares. O príncipe herdeiro, que agora é o governante de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, está muito alinhado com os governos dos Estados Unidos, no plural, porque já tinha vindo isso de Trump 1, Biden, Trump 2. Então, isso não é um problema. Dominando a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos e agora tentando conquistar a terceira, os Estados Unidos estão tentando chutar para fora da mesa do tabuleiro da geopolítica a China, que tinha livre acesso ao petróleo venezuelano, a maior reserva, a terceira maior reserva, o Irã. É isso, é uma dominação. Os Estados Unidos, se forem alvos de uma bomba atômica, uma catástrofe. Acabou Nova York, acabou Washington, se cair em Los Angeles, acabou a indústria do cinema. Eles reconstroem. Se os Estados Unidos perderem o controle do chamado petrodólar, qual que é a cotação do petróleo hoje? Na casa dos $100 o barril de petróleo. Tá assim, quanto? $100. Isso obriga com que todos os países do mundo tenham no cofre dólares para comprar a commodity mais usada e mais valiosa do mundo, né, e mais necessária. Se o esquema for chutando os Estados Unidos fora do petrodólar, se os Estados Unidos perderem a dominação do dólar, é muito pior do que qualquer enxame de bombas atômicas. Os Estados Unidos não voltam a ser o que eram nunca mais. Se cair uma bomba atômica em Nova York, uma tragédia, mas eles se reconstroem. Perder o dólar como dominação mundial monetária, eles não se recuperam nunca mais. E é este trecho da história que eu, vocês, o comandante Farinazzo e todo mundo que nos assiste do outro lado da tela, estamos vendo ser escrito no século XXI. Essa é a briga hegemônica. Por trás de tudo isso, essa camada, você tem ali, fora da superfície, China versus Estados Unidos, de quem vai ser a dominância hegemônica no século XXI.